Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos. Amém, irmãos? Maravilha nós estarmos mais uma noite na casa do Senhor, para buscarmos a sua face. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 3. 1 Reis 3, 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai, que o Senhor venha, meu Deus, através da tua glória nessa noite, meu Deus, manifestar sobre a tua santa igreja, meu Deus, a revelação do teu poder através, meu Pai, das sagradas escrituras. Repreende tudo aquilo que não vem de ti, todo o poder das trevas seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nessa noite, com a tua destra, meu Deus, com a tua destra forte, sustentar, meu Deus, a tua igreja. E que todo mal, meu Deus, seja banido em nome do Senhor Jesus. Que tu possa acampar teus anjos ao redor da igreja. Nos guarda, nos livre e nos protege de todo mal, pois aqui ora eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Olha só, diz que ele amava e andava nos preceitos de seu pai, de Davi. E aqui diz que ele ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. No versículo 4 diz: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: pede-me o que tu queres que eu te dê. Amém? Pede o que tu queres que eu te dou. Diz aqui que Salomão, ele amava o Senhor, ele andava nos preceitos do Senhor, mas ele não ficava só nisso, ele também adorava o Senhor, através de quê? Do sacrifício. Amém? E qual é o momento que Deus aparece a Salomão? Depois que ele sacrifica. Você está entendendo, sim ou não? Ele era um rei. Ele era um rei aqui nesta terra, mas diante do Senhor, ele se colocava como o quê? Como um servo. Amém? Ou seja, nós podemos ter a posição que nós tivemos aqui nessa terra, mas diante de Deus, não passamos de servos. Não passamos disso. Por isso que ele diz que ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. É ou não é? Você vê a adoração e o amor que ele tinha. Você vê um rei como Salomão sair do lugar e ir para um trono mais alto. E diz aqui que ali ele ofereceu 1000 holocaustos. É muita coisa, né, irmão? 1000 holocaustos é muito holocausto. Amém? Disse que quando ele foi para o monte mais alto e sacrificou, quem foi que apareceu para ele? O Senhor disse o quê? Pede o que tu queres que eu te dê. Amém? Ou seja, Salomão chamou a atenção de Deus. Salomão chamou a atenção de Deus. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem conquista sem sacrifício. Não existe isso. Você vê que Deus, quando ele falou com Abraão, prometeu a Abraão uma terra, levou Abraão. Abraão era triste porque não tinha um filho, deu o filho, tudo certo. Mas o que é que ele pediu a Abraão? Um sacrifício. Amém? Um sacrifício, um holocausto.
Então Deus, ele requer de cada um de nós sacrifício. Agora o sacrifício, existe vários tipos de sacrifício. O primeiro que nós temos que fazer é sacrificar a nossa vida no altar de quem? Do Senhor, amém? Esse é o primeiro para você ter direito de ter acesso a Ele. Quando você sacrifica a tua carne, coloca a tua carne na cruz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz significa dizer você crucificar a tua vontade como homem, as tuas paixões, você não viver mais escravo de si mesmo, porque entenda uma coisa, existe dois tipos de escravidão: a escravidão do mundo espiritual, que é você ser escravo das trevas, e a escravidão de nós mesmos. Porque quando nós vivemos para fazer a nossa vontade, nós somos escravos de nós mesmos, amém, irmão? Também tem essa escravidão, escravo de si mesmo, quando você não domina as suas vontades, quando você não tem poder sobre a sua própria vontade. Isso não é escravidão? É ou não é? O escravo tem vontade própria? Não, só o livre que tem. Só o livre que tem vontade própria, o escravo não tem. E tem pessoas que elas não conseguem se dominar, elas não conseguem ter o controle sobre a sua vontade. Então elas são escravas de si mesma. Amém? Não consigo perdoar. Não consigo deixar de mentir. Não consigo deixar de fazer coisas que eu sei que não tenho que fazer, mas eu não consigo. Escravo de mim mesmo. Então o primeiro sacrifício é a vida no altar. Amém? A vida no altar. O altar, ele falou que foi para um lugar alto. Alto de altar. Altar significa dizer um lugar elevado. Altar, lugar elevado. Amém? Então o que é que acontece aqui? Ele sacrificou a fé dele. Aqui nesse momento ele sacrificou, ele fez um holocausto material. E diz que quando ele termina de fazer esse holocausto, Deus aparece para ele. Aparece, diz aqui: apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe Deus: pede-me o que tu queres que eu te dê. Amém? Você sabe por que é que Deus fez essa pergunta para Salomão? Porque com certeza Deus conhecia o coração de Salomão. Será que Deus poderia fazer essa pergunta para você? Será que Deus poderia fazer essa pergunta para você e para mim? Pede o que tu queres que eu te darei. Será que Ele poderia? Porque será o que você quer, será que é agradável a Deus? Quando eu vou orar por uma pessoa aqui no aniversário dela, você já percebeu como é que eu oro, né? Bota a mãozinha na cabeça e digo: Senhor, realiza o desejo do coração dela de acordo com a tua vontade. Porque eu não sei o que está no coração da pessoa. Vai que ela quer que o pastor morra. Aí eu digo: Senhor, realiza o desejo do coração dela. Eu estou morto. É ou não é, meu irmão? Digo: Senhor, de acordo com a tua vontade, não com a dela nem com a minha. Porque Deus conhece o coração da pessoa que está aqui em cima. Eu não conheço. Eu não conheço nem o meu. Eu não conheço nem o meu. Pastor, eu não conheço. Quem sabe do que eu sou capaz é Deus, que me fez. Então aqui ele aparece, pede, ele fala para Salomão: pede o que tu queres que eu te dê. O que é que tu quer que eu te dê? Irmão, Deus sempre faz essa pergunta. Lembra que o Senhor Jesus falava para aqueles que iam até Ele: o que é que tu queres que eu te faça? Tu crê? Deus, Ele faz perguntas para nós, sempre nos provocando a entrarmos no campo da fé. Amém? Ele sempre nos arrasta para o mundo espiritual. Porque quando a gente sai desse campo material e vai para as regiões celestes pela fé, então lá a gente domina pela fé. Amém? Porque as coisas acontecem lá em cima, não é aqui embaixo. Não é nada comandado por aqui por baixo, é tudo comandado lá no mundo espiritual. Amém? É comandado lá e é manifestado aqui. E Deus perguntou: o que é que tu quer que eu te dê? E Deus pergunta para você: o que é que você quer que Deus lhe dê? Pede o que tu queres que eu te dê. O que é que você quer, irmão?
O que que você necessita? O que é que realmente você quer? Deus está falando aqui de um propósito. E nós temos que viver nessa vida com um propósito. Nós não podemos ser pessoas sem propósito. Nós temos que ter propósito. E ele estava nessa conversa com Salomão. O que é que tu quer? Eu te dou. Pede o que tu queres que eu te dê. Aí olha só. Versículo de número 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantivestes esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Amém? Ou seja, Salomão estava fazendo aqui uma narrativa da vida de Davi e da herança que Davi deixava para a sua geração, que era Salomão, pela fidelidade de Davi. Amém? Andou diante de ti com retidão, e tu deste um filho para sentar no trono. E eu não passo de uma criança, não sei como conduzir esse povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. O que foi que o Senhor Jesus falou para Nicodemos? Se não te tornares como uma criança, não herdarás o reino dos céus. Amém? Salomão disse logo assim: eu sou uma criança. A criança, ela está sempre pronta para aprender. É ou não é? A criança quer aprender. O bode velho não. O bode velho, porque ele acha que já sabe de tudo, ele não quer aprender mais nada. E quando eu falo em bode velho, eu não estou falando de pessoas idosas não. Eu estou falando de pessoas que se comportam como se fosse um bode velho, que não tem mais nada que aprender. Amém? É isso que Deus está falando. Eu não passo de uma criança, meu Senhor. Ou seja, eu não sei de nada. E quando você fala assim, que você não sabe de nada, aí você é que sabe de tudo. Amém? O apóstolo Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, ou seja, quando eu penso que não sei de nada, que não posso nada, é que eu estou forte. Amém? Mas quando eu penso que estou forte, que sei de tudo, eu estou fraco. Porque nossa força tem que estar na humildade. E ele disse que os humildes serão o quê? Exaltados, levantados, erguidos e honrados. Amém? E Salomão aqui disse que não passava de uma criança. Ou seja, dizendo que estava na dependência de Deus, confessando a dependência a Ele, confessando a dependência diante do Senhor. Confesse a sua dependência diante de Deus, irmão. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não queira caminhar sozinho. Não aparte o teu coração de Deus. Não queira achar que sabe de tudo. Tem pessoas que elas não são como crianças, e por isso que elas têm uma dificuldade de se relacionar com Deus e também com as pessoas. Você quer coisa mais chata do que você conversar com uma pessoa que sabe de tudo? Meu irmão, porre. É ou não é? Tudo que você fala já sabe, ela já ouviu, ela conhece tudo. É o Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não entendo nada desse mundo que eu não saiba demais, não é assim? Tudo que você vai falar, ela já sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Até na igreja eu faço essas coisas. Às vezes eu vou falar um negócio para o irmão, já sabe de tudo. Tá bem, irmão, tá certo? Estou aprendendo ainda.
Então Salomão aqui se colocava como um menino, como uma criança. E nós somos o que na presença do Pai? Criança. Amém? Criança. Na presença do Pai nós somos uma criança. Se comporte como uma criança. Não no sentido do proceder, mas da pureza. Não é ser menino na fé, porque menino na fé também não presta. Olha só, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Amém? Olha o que ele pediu. Olha o que ele pediu: compreensão e prudência e discernimento. Compreensão, prudência e discernimento. Compreensão, prudência e discernimento. Compreender, entender como é que funcionam as coisas. Eu tenho um entendimento, vem do conhecimento. O entendimento vem do conhecimento. Que depois ele pede para ser prudente. Sabe o que é que falta em muitos de nós? Prudência. Não pensa antes de falar, não pensa antes de agir, não pensa antes de executar, não pensa antes de tomar decisões, toma decisões erradas e depois vai pagar um alto preço pelo resto da vida, porque não é prudente. Prudência. O prudente, ele sabe a hora de se retirar, sabe a hora de voltar, sabe a hora de baixar a cabeça, de levantar a cabeça. Ele é prudente. Sabe quem é o prudente? É aquela pessoa que se encontra diante de uma situação de conflito. Ela fala assim: depois a gente conversa. Não, vinha. Depois a gente conversa. Você vai embora. Aí a pessoa fica assim, ó. Não vá falar com a pessoa na hora errada. Não vá falar com a pessoa quando você vê que ela está agitada, no calor da emoção. Não fale. Não vá procurar resolver um assunto na hora que você sabe que não tem ambiente para você resolver, não é propício. E quando é que eu sei que é propício? Quando Deus disser para você: agora você pode ir. Você pode ir. Eu tenho um negócio comigo. Quando eu não sinto que é aquele momento de resolver tal coisa, quando eu não sinto paz, é porque não é o momento. Pode as pessoas chegar e dizer: vá lá, mas se eu não sentir paz, eu não vou. Deus vai encontrar o momento oportuno. E ele estava pedindo exatamente isso aqui: prudência, compreensão, prudência e discernimento. Discernir é identificar. Discernir é um alto grau de compreensão das coisas. Rapaz, se essa pessoa tem um discernimento. E nós temos que ter discernimento, principalmente da palavra que Deus nos fala. Amém? Discernir. Bem forte para o Senhor. Porque se você não tiver o discernimento, você não vai ter o entendimento. O discernir é entender, é compreender, é decifrar a circunstância, o que Deus fala, as condições, você ter o discernimento. E toda pessoa que tem discernimento é uma pessoa vitoriosa. Amém? Toda pessoa que tem discernimento. Sabe como é a pessoa que tem discernimento? É aquela pessoa que tu está falando e ela está te analisando. Tu falando e ela fazendo um raio-x de tudo que tu está falando. Ela tu falando e ela discernindo tudo que tu está falando. Porque tem gente que parece uma gralha. Tem pessoas que parecem uma gralha. E a pessoa que tem o discernimento, ela fica: isso aí. Pode continuar falando, estou ouvindo. E a pessoa: Quando tu termina de falar, e aí? Não, você vai falar, eu já entendi tudo. Acabou-se. Ela não disse uma palavra, discerniu toda a situação. Amém? Quem fala demais, parece que falta o oxigênio no cérebro. A pessoa parece que não fala, dá uma paradinha, irmão, para o cérebro oxigenar
para tu discernir, depois tu continua. Tem gente que não oxigena. Começa a falar bem rápido para tu ver. Falta oxigênio. Porque não tem um discernimento. E nós temos que discernir a nossa vida, discernir as circunstâncias e discernir aquilo que nós vamos fazer ou não fazer, ou falar ou não falar. E era isso que esse rei estava pedindo para quê? Para saber guiar esse povo de uma forma excelente. Amém? Aí Deus disse que Deus se agradou da palavra. Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Você tem que pedir e agradar a Deus. Se for da tua vontade, agradou a Deus a conversa de Salomão, rapaz, gostei do pedido. Aí olha o que é que Deus vai falar. Disse-lhe Deus: e já que me pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-lhe coração sábio, inteligência, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Amém? Ou seja, Deus falou assim: tu não pediste longevidade, ou seja, uma vida longa, não pediu riqueza, nem pediu para matar aquele marido que enche a tua paciência, ou aquela mulher, ou aquele vizinho, ou o teu patrão, ou o irmão da igreja, ou o pastor. Porque tem umas pessoas que elas não pedem a Deus, mas elas, se elas pudessem pedir, elas pediam: mata logo, Senhor. Não, e tem uns que pedem. Tem uns que pedem. Eu me lembro que teve algumas situações. O casal sempre foi do mundo. Aí a irmã se converte. Aí com cor de 2, 3 meses, ela chega para mim e diz: pastor, é o seguinte, porque se o fulano de tal lá não quiser conversa com Deus, eu já comecei a orar para Deus levar. Eu digo: que é isso, irmã? Já quer trocar de marido com 90 dias? Amém? Passou a vida todinha no mundo. Aí tu se converteu, está com 90 dias, tu já está pedindo para Deus matar teu marido. Não, porque eu estou orando que se não se converter, que Deus leve logo. Eu digo: está pensando em trocar? Está pensando em trocar? Que é isso, pastor? Não, eu estou perguntando. Que paciência é essa que você tem com teu marido, que viveu a vida todinha no mundo, e agora tu em 90 dias, se ele não se converter, tu já está pedindo para Deus matar ele, irmão? E não é, se tu está pedindo, não é porque tu quer ficar viúva, é porque tu quer trocar o banco. É ou não é, irmão? Eu tenho esse negócio de muitas vezes falar aquilo que eu entendo o que significa. Então aqui ele não pediu a morte dos inimigos dele, nem pediu riqueza. Ele estava pedindo entendimento para discernir o que era justo. E quem é o justo? É Deus. E a justiça de quem é do justo, que é Deus. O justo juiz. O que é que Salomão estava fazendo? Quando ele andava, olha o que é que Salomão estava fazendo. Quando ele amava a Deus, quando ele andava nos preceitos de Deus, quando ele sacrificava no alto, quando ele pedia para ter o que? Discernimento, prudência e discernimento. O que é que Salomão estava fazendo primeiro? Buscando primeiro o que? O reino de Deus e a sua justiça. Amém? Era isso que ele estava falando. Quando você for fazer um projeto, primeiro você pede a Deus para te dar a condição de ter o discernimento de fazer um justo juízo daquilo que você vai fazer, para que você não venha cometer injustiças. Planta injustiça, vai colher injustiça. Planta justiça, vai colher justiça. Tem pessoas que querem justiça para ela, mas injustiça para os outros. Não funciona assim. Plantou abacate, não colhe manga, colhe abacate. Quem está entendendo, faça assim. Não pediu riqueza, não pediu um carro novo, uma casa nova, não pediu para encher o celeiro de ouro, não pediu para o trono dele ser de ouro, não pediu nada disso. Salomão já era sábio quando ele pediu isso.
ele já era sábio. Quem pede isso a Deus já tem sabedoria. Ele só vai aumentar mais. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Aí olha só, Deus disse que iria fazer segundo as palavras de quem? De Salomão. No 12 ele diz: ei, que faça segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que não vai haver nem antes nem depois nenhum igual a você. Ou seja, Deus disse assim: faça de acordo com as tuas palavras. Senhor, estou precisando de um milagre, o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Pois seja feito de acordo com a tua vontade. Deus disse assim: faça-se de acordo com as tuas palavras. Ou seja, o que tu pediu, a concordância comigo, então já é teu. Amém? Quando você confessa algo que é em concordância com Deus, já é seu. Já é seu. Ninguém toma mais. Porque houve uma concordância entre você e Deus. E quando há concordância entre você e Deus, se cumprirá de acordo com a sua palavra. Assim também, quando você confessa a derrota e você vive se maldizendo na maledicência, então se cumpra de acordo com a sua palavra, porque a palavra ela tem poder. Vive se maldizendo, vive confessando derrota e mazela para a sua vida. Eu acho que não vai dar certo. Já não vai dar certo mesmo. Não tem como dar certo se você já fala que não vai. Você acha que não vai dar certo, então não vai dar certo. Não vai dar certo. A boca fala, o coração está cheio. Quando o coração está cheio de incerteza e de incredulidade, ele vai falar, né, irmão? Quando está cheio de fé, ela vai dizer: vai dar certo em nome do Senhor Jesus, porque o coração está cheio de quê? De fé. Então seja feito de acordo com a tua fé. O que é que o Senhor disse? Vai, que a tua fé te salvou. Ei, monte, lança-te o mar, e vai acontecer se assim não duvidar no coração de vocês. Ele falou. Falou ou não falou? Falou. E o que é que você tem confessado? O que é que você tem aberto para falar a sua boca? O que é que você tem professado? Que tipo de palavra você tem professado diante de Deus, diante dos homens? O que é que você tem professado? Pastor, eu tenho professado vitória. Por isso que você é um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, amém? Porque você tem professado vitória, não derrota. Mesmo diante de 99,9% a possibilidade de ter uma derrota, você tem que fazer como Davi. Qual era a vantagem que Davi tinha contra Golias? Nenhuma. Era 100% de certeza que queria ser derrotado. Para os olhos humanos, não para os olhos daqueles que andam na fé. Amém? Vou cortar a cabeça desse cara hoje. Vou pegar o corpo dele, vou dar para as feras do campo. Minha família nunca mais paga imposto. E eu ainda vou casar com a filha do rei de quebra. E vou tirar essa afronta de cima do Senhor. Amém? Pronto. Resolvido o problema. Pronto. De uma tacada só. A oportunidade que foi dada para Davi foi dada para aquele exército todinho. Foi ou não foi, irmão Antônio? Foi. Mas ninguém quis, só Davi quis. É isso que Deus fala, a oportunidade é dada para a igreja todinha, mas só uns querem e outros não querem. Cadê o povo que era para estar sentado nessa cadeira aqui? Só domingo, pastor, que eu sou crente de domingo. Aí os crentes de terça, de quinta, de domingo, são os que arrebentam, amém? São os que usam a fé. Aí eu vou ficar em casa hoje, porque o capítulo da novela hoje eu não posso perder. Tu pensa que isso é brincadeira? Tem crente que é desse jeito ainda. Irmão, não assista esse lixo não, esse esgoto. Essas televisões não tem nenhuma que preste. Nenhuma dessas televisões, tem umas menos ruim ou menos pior, mas nenhuma presta. Não se iluda não. É porque passa uma novela evangélica, não se iluda também que não presta. Nenhuma presta. Nós vamos voltar aqui para o que eu estava falando. Versículo de número 13. Ele diz que vai dar inteligência, coração sábio, inteligente. No versículo 13. Também, até o que não me pediste te dou. Tanto riqueza como glória. Que não haja teu igual entre os reis
por todos os teus dias. Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Também até o que tu não me pediste eu te dou. Riqueza e glória. Riqueza e glória. Amém? Há glória numa vida de derrota? Há glória numa vida de derrota? Responda, sim ou não? Você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Eu vou perguntar de novo. Há glória numa vida de derrota? Você ainda ficou em dúvida, foi? Tem o pessoal que fica em dúvida. Não há glória na derrota, a glória só há na vitória. Amém? Só há na vitória. Então Deus disse assim: eu vou te dar até o que tu não pediu. Sabe o que é isso? É quando tu te encontra numa situação hoje que tu nunca passou pela tua cabeça que tu ia ter uma vida tão boa como tu tem. Eu nunca imaginei que eu fosse ter a vida que hoje eu tenho. Sabe por quê? Porque até o que tu não pediu, Deus te dá. É assim, meu filho. É assim. É desse jeito que Ele faz. Exatamente desse jeito. Até o que você não pede, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém? O que é a primeira coisa que diz no versículo 3? Salomão amava quem? Ao Senhor. Então nem entrou no coração de Salomão e Deus deu, porque Salomão amava ao Senhor. E se você amar ao Senhor, Ele vai te dar até o que você não pede. Até o que você não pede, Ele vai te dar. É mesmo, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes tua fé é pouca e a minha também. Você está pedindo só isso? Pelo amor de Deus. O que é? Pelo amor de Deus, não, que Ele é Deus. Não, como é que Ele diz lá? A gente diz pelo amor de Deus. Ele diz pelo amor de quem? Pelo amor de mim, né? Pelo amor de mim, Ele está pedindo só isso. Eu imagino a conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão pensando que a gente é o quê? Eles estão pensando que Ele serve a quem? Olha o que eles estão. Vem cá, olha o que Ele está pedindo ali, ó. Será possível que a fé que Ele tem em nós é só para isso? Não, não vamos fazer um negócio desse, que nós temos um nome a zelar. Não vamos fazer isso não, vamos dar muito mais para Ele, amém? Vamos dar muito mais para Ele. Dê uma salva de palmas para o Senhor, meu filho. Glória a Deus. Por isso que eu digo, coisa pequena você pede ali para o pastor Valmir, para o pastor Gleides, para mim. Coisa grande você pede para Deus. Peça para o Senhor. E aí você ainda acha que não recebe? Rapaz, Ele está dizendo que até o que tu não pediu Ele vai te dar. Ele disse que quando nós éramos transgressores, Ele deu a vida para nos reconciliar, nós sermos transgressores. Se Ele deu a vida dele, a gente sendo transgressor, imagina agora a gente reconciliado com Ele. Tu é doido, irmão? Tu é doido? Como é que pode, meu filho? Se quando tu vivia no pecado, Deus foi te buscar lá naquela lama de pecado e te trouxe, e te livrou, lembrou e te viu. Imagina se Ele fez isso contigo, tu estando no pecado. Imagina tu estando agora na santidade. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Se Ele lembrou de ti como um pecador, como é que Ele vai esquecer de ti agora como um servo fiel? Não vai esquecer. Não vai esquecer. Versículo de número 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Se ele andasse diante de Deus, os dias dele seriam o quê?
prolongados. E quando ele acordou daquela revelação que ele teve em sonho, porque Deus se manifestava em sonho e ele se manifestava em teofania. Teofania é quando Deus se manifestava para a pessoa ver. Manifestação visível. Aqui não foi em teofania, foi em sonho. E a primeira coisa que ele fez, quando ele acordou, ele foi para onde? Foi perante a arca da aliança. Porque ele sabia que essa aqui era a aliança que Deus estava fazendo com ele. Foi diante da arca da aliança e ali ofereceu sacrifícios. Porque todo homem de coração grato, ele sacrifica a Deus. Toda pessoa que tem coração grato, sacrifica a Deus pela gratidão. O cara foi dormir sacrificando, acordou sacrificando. Como é que Deus não abençoa uma pessoa dessa? Dorme sacrificando e acorda sacrificando. Irmão, qual foi a última vez que tu sacrificou para Deus? Qual foi a última vez que tu sacrificou para o Senhor? Que tu fez algum tipo de sacrifício para Deus? Qual foi? Eu não sei. Não responda para mim. Salomão foi dormir sacrificando e acordou sacrificando. Ainda deu um banquete para os oficiais. Ou seja, alguém dá um banquete em funeral? Alguém dá um banquete no dia de uma doença? Só dá no dia de vitória. Amém? Só tem banquete para vitória. Que é a alegria de sentar à mesa. E Deus quer você sentar à mesa participando do banquete. Dê uma salva de palmas para o Senhor.